Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da Vitia. Esta, video... Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, assim como no canal oficial do YouTube. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Del Nero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Henrique Monteiro Ferro, diretor de PI e DI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson, pode prosseguir. Primeiramente, aí, bom dia a todos. Nesse momento agora, vamos passar aí o resultado do terceiro trimestre de 23 da Vitia. E como o Thiago falou, a gente vai ter tempo aí no final para estar respondendo para vocês aí as questões que forem pertinentes. Então, falando da Vitia agora nesse terceiro tri, a gente tem uma receita bruta no segmento de biológicos de basicamente 105 bilhões, 4,6% a mais que no terceiro tri de 22, e 171 milhões considerando os 9 primeiros meses, 11% a mais do que os 9 primeiros meses de 22. Sendo que na linha de defensivo biológico, nós tivemos aí 55 bilhões no terceiro tri, 1% a mais, e quando a gente pega os 9 primeiros meses, nós temos aí quase 110 milhões, 11% a mais em relação aos 9 meses de 22. A receita líquida totalizou 291 milhões no terceiro tri, 5,3% inferior ao terceiro tri de 22 e 512 milhões nos 9 primeiros meses, 17% menos do que em 22. O EBITDA ajustado totalizou 90 milhões no terceiro tri de 23, 22% aquém do terceiro tri de 22 e 96 milhões considerando os 9 primeiros meses. Vocês se lembram bem aí que a gente teve um primeiro semestre muito complicado. Isso totalizou aí menos 38% em relação aos 9 primeiros meses de 22. O resultado líquido da companhia ficou em 58,1 milhões no terceiro tri, 25% menor do que o terceiro tri de 22 e 56,6 bilhões nos 9 primeiros meses, 42% menor do que os 9 primeiros meses de 22. Na parte de CAPEX, nós tivemos aí 11,3 milhões no terceiro tri de 23, 22% menor do que em 22 e 38 milhões nos 9 primeiros meses, 23,3%. Vocês devem se lembrar bem que a gente, basicamente terminou o nosso grande investimento aí na parte nossa da fábrica de biodefensivo. Falando um pouquinho da performance de 23, aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês o seguinte: o agro ele tem as suas características, né? A gente vive aí numa indústria de céu aberto. A gente vinha realmente num ritmo muito forte, pensando aí no ano de 21, 22, e agora 23, nós tivemos infinitas questões que têm que ser ponderadas, nós tivemos um quadro político um pouco preocupante dentro do agro, né? A gente tem aí uma questão do marco temporal, nós temos aí a questão da segurança da propriedade privada. Então, esses dias eu até com
produtor rural, formador de opinião lá na região dos Parecis, ele usou uma expressão muito interessante, né? O agro está ressaqueado, o agro está com medo. E quando a gente pega uma situação onde, né, aqueles clientes têm aí uma perspectiva não tão positiva, e a gente tem aí ainda, né, uma questão do El Niño, questão de clima, o produtor vem comprando hoje, como a gente usa a expressão aqui, da mão para a boca. A gente terminou efetivamente o ano de 22 com altos estoques dentro da distribuição, então está sendo um grande desafio. É muito interessante, a gente começou agora o quarto tri de uma forma forte, né? A gente teve aí um outubro forte. Agora a gente está aí com um problema onde nós temos no Brasil hoje basicamente 55% da área plantada de grãos. No mesmo período do ano passado, nós estávamos aí com mais de 70% de área plantada. Então, realmente existe um retardamento muito grande. E a gente vive aí, né? Nós tivemos aí no período, no início, final de outubro, até mesmo agora no início de setembro, um período até bom chuvoso, mas nós estamos com uma pequena seca que deve se prolongar até o dia 17 a dia 20. Então, isso tudo vai deixando o produtor muito transtornado, muito preocupado e com toda razão. E é lógico que isso bate de forma bastante intensa na indústria. Vocês estão vendo aí os resultados, né, das outras companhias. Eu até uso um exemplo aqui, né, não precisamos falar mais nada. A Yara, que no terceiro tri do ano passado fechou com dos 402 milhões de dólares, ela fechou o terceiro tri com 2 milhões de dólares em termos de resultado, de lucro. Então, realmente, o agro passa por um cenário bastante desafiador. Eu acho que o ponto importante de tudo isso, né, olhando a VIT, é uma empresa que tem aí um alto grau de governança, que realmente tem aí uma equipe bastante preparada, né, para os bons momentos e para os maus momentos, a gente sai desse ano de forma fortalecida. Eu acho que isso é muito importante. E vamos entrar aí no ano de 24 muito mais bem posicionado, pensando aí no agro brasileiro. O agro é assim, eu estou há bastante tempo dentro dele, eu estou há mais de 30 anos, e de vez em quando ele prega uma certa peça. Eu acho que o importante é a gente ter aí a capacidade, o espírito de gestão dentro da companhia para entender que esses momentos chegam e eles vão embora também, né? E quem sai efetivamente bem, lá na frente colhe grandes frutos. E a gente teve também, acho que um ponto importante, né, com esse desafio, né, o mercado mais acirrado, sem dúvida nenhuma, uma pressão de queda no preço, nos preços dos insumos. Isso bate de frente aí, efetivamente, em cima da nossa receita. Então, falando um pouquinho do cenário, né, a gente tem aí ainda um cenário bom, a gente tem aí as culturas ainda sendo, dando para o produtor aí uma rentabilidade interessante. Agora, tudo isso depende muito do clima, como é que vai ser esse clima, efetivamente, pensando aí na questão do El Niño. Um ponto importante, né, vocês podem ver, não tem um crescimento tão expressivo, mas a gente tem aí, né, as informações, o mercado de químico caiu uma barbaridade, e vocês veem que o mercado de biológico, apesar desse mercado retraído, ele vem crescendo. E aí, falando do nosso posicionamento, a gente continua fazendo aí todo o trabalho na parte de investimento, pensando muito na parte de PDI. Existe uma coisa muito clara, né, uma queda aí nos preços dos defensivos biológicos, e aí acho que é o ponto importante da gente trazer efetivamente inovações em termos de novos micro-organismos capazes aí de solucionar o problema aí de pragas e doenças. Esse é um trabalho constante para você realmente poder criar valor dentro do processo. Continuamos, né, de forma intensa trabalhando na questão do relacionamento, né, tanto com os produtores quanto com os nossos distribuidores e abertura de novos distribuidores. E a todo momento, como eu falei para vocês, trabalhando aí de forma intensa em novos portfólios, em novos produtos, em novas tecnologias. Passo agora a palavra para o Alexandre Friso. Bom dia a todos.
Passando pelo crescimento, por linha de negócio, a gente tem as duas linhas de biológicos, com crescimento no ano e no trimestre. O trimestre, a linha de defensivo cresceu 1%, inoculante 9%, e ambas, no acumulado do ano, crescendo 11%. As linhas que mais sofreram foram, as linhas mais comoditizadas, elas continuam nesse processo, né? E principalmente a linha de organomineral. Então, no trimestre, o organomineral caiu 31%, no ano estamos com queda de 56%, e a linha de produtos industriais também com queda de 66%, tanto no trimestre quanto no ano. Já o micro de solo, a gente teve um crescimento no trimestre, mas no acumulado do ano estamos com uma pequena queda. E o fertilizantes foliar, estamos com uma queda no trimestre e no ano, né? A queda no trimestre menor do que a queda no ano. E aqui eu gostaria de ressaltar, né, como o Wilson falou, temos uma pressão de preço. O preço médio da companhia no acumulado do ano de 2023, ele cai 10% contra 2022. A gente tem queda de preço em todos os segmentos. No segmento de defensivo biológico, a queda de preço é menor, na ordem de 4%. No segmento de inoculante, a queda de preço é de 9%. No segmento de foliares, 16% no acumulado do ano. No segmento de organomineral, 20% de queda de preço ano contra ano. No micro de solo, 13%. E no segmento industriais, 34%. Né? Esse é o preço médio do segmento. Né? É claro que dentro do segmento tem questões de mix, mas é só para dar uma magnitude, né, sobre a pressão de preço, como é que isso vem impactando a companhia e essas linhas individualmente. Podemos passar para o próximo slide. Em relação à margem, a gente também tem um ano pressionado de margem, muito em função desse cenário de mercado e, claro, também do cenário de preço. A nossa linha de produtos biológicos, a gente tem uma ligeira queda, tanto no terceiro tri quanto no acumulado do ano. O preço, né, caiu, né, como tanto inoculante quanto defensivo biológico. A gente tem conseguido compensar parte dessa queda de preço com ganhos de produtividade. A parte de fertilizantes foliares e produtos industriais também com queda de margem. A maior parte dessa queda de margem é atribuída à linha de produtos industriais, né? Como vocês viram, teve uma queda muito expressiva de receita, uma queda muito expressiva de preço. Porém, a linha de fertilizantes foliares também apresenta uma ligeira queda, né? Quando a gente enxerga os números separadamente. Micro de solo tem uma queda no trimestre e também no acumulado do ano, uma queda ainda que deixa essa linha dentro aí de uma rentabilidade normal esperada. 2022 a gente teve uma rentabilidade um pouco melhor do que seria aí a média histórica. E na parte de organomineral, a gente ainda, até em função, né, do baixo volume de vendas, a gente teve ainda um consumo de estoques a preços altos, né, a preços ainda dos fertilizantes naqueles patamares do período ainda do conflito, o que fez aí com que a gente tivesse aí no trimestre novamente aí um resultado negativo, assim como no acumulado do ano. Porém, a gente ainda tem um pouco desse estoque caro, mas até o final do ano, né, com o que a gente tem de perspectiva, a gente equaliza essa linha e a gente espera que as coisas voltem à normalidade em 2024. Passando para o próximo slide, a gente, na parte de SG&A, a gente vem mantendo, né, o nosso planejamento estratégico, então continuamos investindo
na parte de desenvolvimento de mercado, ampliação da equipe comercial. Isso é a estratégia desde o início do ano. A gente vem mantendo. Sabe que é um cenário desafiador, mas ainda não tem uma perspectiva, né, de longo prazo equivalente ao que a gente está enfrentando no curto prazo. Então, a gente é diferente até de algumas empresas de químicos, né, que anunciaram resultados recentemente e reestruturações. A gente não vê esse cenário para a VIT. A gente deve esperar ter um pouco mais de clareza, né, da safra que vem para entender se alguns ajustes deverão ser feitos, né? Provavelmente sim, porém nenhum ajuste estrutural. A gente entende que o mercado de biológicos ainda é um mercado muito promissor, é um mercado que, tendo uma condição mais favorável, vai voltar a apresentar taxas de crescimento elevado. Então, portanto, a gente não quer desmontar ou reestruturar o que a gente vem construindo. Vamos passar para o próximo slide. Em função de uma receita menor, e a gente tem uma queda de EBITDA no trimestre e no ano, assim também como uma queda de margem. A gente termina mantendo, né, nosso plano estratégico, a gente termina a ampliação da fase 2 da planta de biológicos, a duplicação da nossa capacidade de fermentação sólida, já está operando, e a gente também fez um pequeno incremento na parte de fermentação líquida. Então, a gente já está com a capacidade de fermentação líquida e fermentação sólida operando, né, na sua totalidade. Em função, né, da gente não estar tendo um crescimento e, consequentemente, uma pressão no nosso capital de giro, né, dado a dinâmica do nosso setor, onde as vendas são a prazo e o crescimento ele embute um aumento da necessidade de capital de giro. A gente vem mantendo uma posição financeira muito sólida e temos uma redução de dívida líquida, tanto em termos nominais quanto em termos relativos, né, mesmo considerando a queda do EBITDA nesse período. Então, a companhia está muito forte financeiramente para, né, passar por esses solavancos e aproveitar eventuais oportunidades que surjam durante esse período. Aí, um pouco, o nosso resultado financeiro em 2023 veio melhor, até em função dessa melhor posição, né, de dívida líquida da companhia. Na parte de imposto de renda e contribuição social, a gente tem uma queda em função do menor resultado. E no nosso lucro líquido, a gente tem uma queda também, uma queda um pouco menor do que a queda de EBITDA, justamente pela melhor performance do resultado financeiro, mas uma queda nominal e em termos de margem, tanto no terceiro trimestre do ano quanto no acumulado dos 9 meses. Agora eu passo a palavra para o Henrique para falar da nossa parte de PDI. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. A Vitia segue firme, né, com os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, como planejado, né, para o orçamento de 23, e principalmente investindo, né, nas novas tecnologias de produtos biológicos. Quando a gente compara trimestre a trimestre, né, de 23 a 22, na linha de biológicos houve uma pequena redução de investimento, né, de 4,5%, e de fertilizantes, na linha de fertilizantes, 11,2%. Mas quando olhamos, né, o acumulado, né, de 9 meses, né, que é o mais importante a gente olhar, né, nós aumentamos o investimento em 27,9% na linha de biológico, quando nós comparamos aos 9 meses de 2022.
e um aumento de 11,4% de investimento, né, nas tecnologias relacionadas a fertilizantes, né, quando comparado aos 9 meses, né, acumulados de 2022. Em relação ao total, né, somando as duas linhas, né, houve um incremento de investimento, né, de 23,1%, né, quando nós comparamos com os 9 meses de 2022. Então, a VIT aí, né, segue firme, né, aumentando os investimentos, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias, né, tanto, né, produtos biológicos quanto fertilizantes, mas com foco, né, maior, né, no desenvolvimento de produtos, né, à base de biológicos. Em relação ao investimento CAPEX, né, o acumulado de 2023, né, houve uma redução, né, de 72%, né, e o operacional, o OPEX, né, um aumento aí de 36%. E quando a gente avalia aí o investimento, né, em P&D em relação à receita líquida, né, hoje nós estamos com 1,4%. Em relação aos principais desenvolvimentos e entregas que o nosso departamento de P&DI entregou no último trimestre, né, vale destacar aí a regulamentação de 2 novos produtos, né, aprovados pelo MAPA, né, um é um inseticida microbiológico, né, à base de um fungo chamado Isaria javanica, né, uma cepa exclusiva da Vitia e uma formulação inovadora exclusiva da Vitia também, né, para o controle da mosca branca e também do psilídeo, né? O psilídeo é uma praga que transmite uma bactéria, né, que causa uma doença chamada greening na citricultura. É uma doença que causa grandes, né, danos econômicos para a citricultura. E a VIT aí registrou, né, e já vai colocar no mercado essa tecnologia para ajudar os citricultores no controle, no manejo dessa doença. Também nós recebemos 11 novas recomendações de uso, né, do MAPA, né, para os produtos que estão no nosso portfólio. Um deles, né, vale destacar aí, é um inoculante, né, para aplicação na parte aérea da soja, né, como promotor de crescimento da soja para aumentar a rentabilidade e a produtividade do sojicultor. As demais recomendações estão relacionadas, né, à nova aplicação, né, de fertilizantes especiais, nesse caso, a aplicação via semente. Vou retornar a palavra agora para o Alexandre. Falando da nossa performance de mercado de capitais, ainda mantemos aí um ganho, né, em relação ao nosso preço do IPO. Tivemos aí um ajuste recente, na nossa visão, né, muito em função desse cenário desafiador para a parte de insumos agrícolas, que a gente vê também em empresas, né, internacionais, né, do segmento de química. Na parte de volume de negociação, a gente teve aí também uma diminuição em novembro. Estamos com o nosso programa de recompra em aberto, né, avaliando, né, oportunidades. A empresa não tem, né, como intenção, né, recomprar, né, a empresa tem como intenção sempre estar mais próximo do mercado, né, ao contrário, expandir liquidez, mas dentro de um cenário que possa nos oferecer oportunidades para a base de acionistas atual, o programa, né, tá aprovado pelo conselho e a gente vai aproveitar eventuais oportunidades de preço. E tivemos aí a mudança do formador de mercado, passando para o BTG em 16/10. No próximo slide, a gente já entra na parte de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. E a nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank.
Olá, Wilson, Friso Ferro. Thiago, obrigado pela apresentação e pegar minhas perguntas aqui. Acho que eu tenho é, 3 pontos rápidos aqui. Acho que o primeiro, olhando para a parte de volume, né? Vocês mencionaram que teve uma queda de preço representativa e quando a gente olha, até compara com a receita, você consegue ver algumas dinâmicas um pouco diferentes ali, principalmente no biológico, ainda crescendo o volume, e em outras linhas ali um decréscimo relevante de volume, organomineral, químicos, etc. O que eu queria entender aqui, se talvez o Wilson e o Friso pudessem dar um pouco mais de cor, como que vocês estão vendo, principalmente agora, esse último trimestre do ano, que nossa visão aqui talvez seja o trimestre mais importante para a companhia, e o quanto foi até a mesma pergunta que eu fiz no trimestre passado, né? O quanto que esse volume foi postergado para esse final do ano e se tem a possibilidade aqui de escorregar parte desse volume também para o começo do ano que vem, dado esse atraso até no plantio, é, nesse ano com um clima um pouco mais incerto. Segundo ponto, sobre a alavancagem, né? Vocês mencionaram, a companhia, quando você olha para balanço, ela está numa posição muito confortável, é, e até onde a gente conversa, e a gente já teve essa pergunta também em outros calls passados, em relação a M&A, né? É um setor que está passando por um momento pontualmente um pouco mais difícil esse ano. Eu queria ouvir como que vocês estão vendo esse mercado de M&A em termos de alocação de capital, né? Vocês mencionaram o programa de recompra, mas tem uma certa limitação aqui por questões de liquidez, etc. Então, se pudesse dar um pouco mais de cor sobre como vocês estão pensando em alocação de capital e M&A, seria bem interessante aqui a gente ouvir de vocês. E a última aqui para o Ferro, rapidamente, se o Ferro pudesse dar um pouco mais de cor aqui no P&D, o que que é o foco hoje da companhia, o que que a gente pode esperar de novos produtos e onde vocês veem mais oportunidade aqui para lançamento de produto e oportunidade de crescimento. Obrigado. Gabriel, bom dia, tudo bem? Gabriel, em relação à tua primeira pergunta, né? Eu acho que você deve ter visto aí, eu mencionei, né? Nós começamos o quarto tri de forma bastante positiva. Nós tivemos aí um outubro forte, e aí considerando efetivamente até mesmo queda de preço, aí um outubro estupendo. Nós temos uma expectativa desse último trimestre, né, o quarto tri, bastante forte. Agora, a gente vem aí, né, foi pego esse fenômeno Laninha, desculpa, El Ninho, ele é um fenômeno complicadíssimo, e a gente está aí já há uns 10 dias sem chuva no Brasil, vocês devem estar vendo aí notícias, né, de replantio de área no Mato Grosso, parada de plantio em várias regiões, replantio em outras regiões, problema sério de excesso de chuva no sul. Então, aquela história, é o que eu sempre digo, né? O agro é uma indústria a céu aberto. A gente pode fazer tudo da melhor forma possível, mas a gente tem que contar efetivamente aí com a questão climática. E a gente sabe que ano de El Ninho não é tão simples. Tem uma expectativa agora, né, para o retorno dessas chuvas dia 17, e aí, sem dúvida nenhuma, o plantio vai continuar. O produtor, né, como eu falei, quando você pega, né, a questão ainda, a cultura, ela está rentabilizando, porque houve uma queda acentuada do preço dos insumos, muito aquém do que ele teve lá atrás, isso, sem dúvida nenhuma, causa um desânimo muito grande. Nós tivemos até na semana passada ou retrasada, a Agroconsult, ela nos dá uma assessoria, e para vocês terem uma ideia, o produtor, né, pegando safra de soja mais milho, chegou em alguns momentos, principalmente na região sul, a ter R$ 15.000 de rentabilidade por hectare. Isso hoje está em torno de 5. Isso já é uma desmotivação muito grande. Eu falo que renda é renda, independente se você tem ela, quanto maior, melhor. Então, existe um problema sério, mas está aí, está rentabilizando e o produtor vai usar as tecnologias, vai fazer as aplicações, né? Você pega aí até mesmo quando a gente vai para o cenário nosso dos fertilizantes foliares. Esse momento agora já era um momento para estar tracionando de uma forma muito, muito intensa. Então a gente espera, chovendo, sem dúvida nenhuma, vamos ter aí um novembro bom e vamos ter um dezembro bom. E sem dúvida, com esse atraso do plantio, vai sobrar uma carga para janeiro e fevereiro.
né? A gente tendo um clima interessante, janeiro e fevereiro tem uma possibilidade muito grande de ser meses fortes. Então, isso falando um pouquinho aí sobre essa questão desse último quarto tri, como é que nós vamos entrar aí no primeiro, no segundo mês de 24. Em questão da alavancagem, né, a gente tomou uma posição, como eu falei para vocês, a Bitia e a gente tem aí uma postura de muita cautela dentro da prositura funcional do nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente estava muito bem posicionado no M&A, aí por volta de novembro, outubro do ano passado, e aí veio a questão da eleição, veio todo esse questionamento, como é que seria o agro em 23, e a gente resolveu, e tinha algumas outras particularidades que não vêm muito ao caso, mas que a gente achou melhor deixar aquilo, vamos dizer, em stand-by, e automaticamente preservando muito essa questão da saúde financeira da companhia. Eu que estou aí há mais de 30 anos no agro, uma das coisas que torna realmente uma empresa vencedora ela está muito bem posicionada na parte financeira. A gente já vi muita gente aí no agro que realmente meteu os pés pelas mãos e acabou, vamos dizer, desaparecendo. Ou então está vivendo hoje numa situação extremamente desconfortável, né? Então a gente tem essa característica. É lógico, nós temos aqui, né, um departamento até liderado pelo Friso, na questão aí de M&A, temos bastante coisa, estamos olhando, estamos averiguando. Não tenha dúvida nenhuma, né, que o preço desses ativos cai, e a gente está sempre pensando nisso também, isso é importantíssimo. E é isso, quer dizer, a gente não descarta absolutamente nada. Agora, a gente quer fazer isso na hora mais positiva possível. É o tal do tiro certo. É a forma que a gente conduz aqui as nossas operações na VID. Henrique, agora passo a palavra aí para você. Obrigado, Wilson. Gabriel, assim, de uma maneira geral, assim, né, nós estamos focando muito em bioprospecção, né, de novos micro-organismos, né, para controle de pragas e doenças em diversas culturas, né, para atender, assim, um gap de portfólio da vítima, mas de todo o mercado, né? Existem algumas pragas de difícil controle, né, que nem o químico controla, e nós estamos buscando micro-organismos, né, para o controle dessas pragas e doenças. Então, para atender esse gap aí do mercado, né, e, consequentemente, do portfólio da VIT, apesar que a VIT tem um portfólio muito completo aí de tecnologias biológicas para controle de pragas e doenças, uma das mais completas aí do mercado, né? Pensando no desenvolvimento de, vamos falar assim, dos inoculantes, né, que são os produtos à base, os insumos à base de bactérias, promotores de crescimento, nós estamos, né, existe um gap enorme no mercado, né, hoje os inoculantes, né, as tecnologias de inoculantes, né, basicamente para leguminosas, em especial a soja, e nós estamos olhando aí, né, desenvolvendo, buscando micro-organismos para diversas outras espécies de plantas, né, culturas, né, que são plantadas aí no Brasil. E também focado em formulações, né? Não adianta nada encontrar um bom micro-organismo, né, que tem uma eficiência excelente, né, em laboratório, em casa de vegetação, mas que a gente não consiga, né, levar isso para o campo, né? E a formulação, desenvolvimento de boas formulações, né, para atender as características desse micro-organismo é fundamental, né? Então, nós estamos focados, né, nessas linhas e também, né, falando em nutrição, dos fertilizantes especiais, os adjuvantes, os biofertilizantes, nós estamos sempre buscando novas matérias-primas, né, mais competitivas e mais eficientes aí que nós temos hoje no mercado. Espero aí ter respondido, né, dado uma visão geral aí para você, viu, Gabriel? Obrigado. Super claro. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Fala, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Luiz Silva Fonseca, analista sell-side da XP.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria fazer a primeira em relação a biológicos, né? Até um follow-up do que o Wilson comentou de um impacto de preços no terceiro tri, se isso afeta biológicos também, dado que a gente, né, ao longo dos trimestres tem visto que essa linha de negócios tem demonstrado uma resiliência grande de preço. Então, queria um follow-up nisso, até porque a gente tem ouvido que alguns outros competidores estariam em um momento de baixa de preço. Como vocês estão vendo a competição nessa linha de negócio, uma eventual necessidade de ajuste de preço, esse seria o meu primeiro ponto. E o segundo ponto em relação a um assunto um pouco mais chato, mas até fazendo um follow-up e um ponto que o Friso comentou, da preocupação com liquidez, né, do papel, quanto isso hoje é pauta, né? Quanto isso hoje é preocupação do management e se de fato for algo que o management tenta endereçar, se existem mais medidas, né, visando melhorar essa liquidez do papel. Esses seriam meus dois pontos. Obrigado. Pedro, bom dia, tudo bem? Pedro, a questão de queda de produto biológico, né, de preço de produto biológico, isso vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Nós tivemos aí, né, o biológico ele anda aí dentro de uma similaridade com o produto químico. E os produtos químicos, vamos dizer, caíram de preço de uma forma absurda. Então, nós vamos ter queda de preço de biológicos, sem dúvida nenhuma. Agora, o que que a Vitia está fazendo, né, para suportar essa queda do preço? Você viu aí o baita investimento que nós fizemos em termos de fábrica, escalar. A gente está aí trabalhando a todo momento, né? Então, o volume nosso de biológico esse ano é maior e nós temos uma capacidade bastante interessante para ampliar isso ainda mais. E uma das coisas que a gente bate muito é em questão de novas tecnologias, para você melhorar aí dentro do próprio BIX do negócio, um melhor resultado nessa operação. As tecnologias existentes hoje, né, que nós temos no mercado, elas começaram a entrar, né? A gente tem aí bastante competidores. E sem dúvida nenhuma, o mercado percebe isso e ele vai pressionar de todas as formas uma redução nesse preço do produto. Então, o que a gente espera é uma redução de preço, mas a gente não tem aí uma expectativa de uma queda acentuada de margem, porque isso a gente vai conseguir rebater com escala dentro do nosso processo aí de negócios na linha nossa de produtos biológicos. E aí falar um pouquinho do papel aí, a questão da liquidez, eu passo para o Friso e ele pode dar uma explanação melhor. Claro. Pedro, sem dúvida é uma preocupação, né, constante e pauta, né, a questão da liquidez. É, a gente, obviamente, tem o objetivo, como eu falei, de ser uma empresa cada vez mais próxima do mercado, de crescer, né, entendemos que estamos aí numa primeira fase. Só que a questão específica do momento atual, né, ela tem dois fatores, né? O primeiro fator é que a gente está pouco alavancado, né? Então, uma das formas obviamente, de aumentar a liquidez seria fazer uma oferta, mas hoje a gente vê que não faz sentido, né? Para fazer uma oferta, a gente sempre falou isso, a gente teria que continuar a nossa estratégia de M&A, tá? E aí a gente está, obviamente, sendo cauteloso e esperando a melhor oportunidade e o melhor momento possível para executar essa estratégia, tá? E o segundo ponto, né, até dentro de alocação de capital, né, que, como eu falei, não é o que a gente deseja, mas a gente vai fazer se julgar interessante para a base de acionistas atual, que é a recompra, né? Então, claro que, como eu falei, não é a gente abriu o capital e não é o objetivo, né, recomprar. Porém, se a gente entende, né, que o preço ele descola muito, né, dos fundamentos, eu acho que a gente tem que, ainda mais estando tão pouco alavancado, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para os acionistas atuais, mesmo que isso vá contra a nossa estratégia de aumento de liquidez, né? Então, a gente tem uma visão de longo prazo, né? Mas no curto prazo a gente tem que ser muito cauteloso, né?
e também aproveitar as oportunidades, né? Então, como o Wilson falou, a gente quer fazer o M&A, a gente quer ser uma empresa, a gente acredita que tem que ser uma empresa com maior escala no mercado, né? Maior porte, mas a gente, no curto prazo, tem que ser muito sábio na hora de executar essas estratégias, né? Então, e se a gente vai olhar o M&A cauteloso, né, para trazer um M&A que gere valor para o acionista, e assim como a gente vai olhar os programas de recompra também para gerar valor para o acionista. Então, no final é isso, né? A gente quer ter estratégia de longo prazo, mas o mais importante é sempre estar gerando valor para a nossa base de acionistas. Tá? Primeiro até do que e infelizmente é mais importante, né? Não sei se infelizmente ou felizmente gerar valor aí para o nosso acionista que está na base do que a liquidez, né? Isso realmente está na nossa frente, na frente em termos de prioridade, tá? Obrigado, Wilson e Friso, pela muita clareza nas respostas. Obrigado. E eu não queria me alongar aqui, mas se me permitem, só para aproveitar o gancho da última pergunta do colega, vocês falaram bastante de M&A em alocação de capital, mas pensando em CapEx, né? Vocês comentam bastante no release sobre CapEx, fizeram um ciclo muito grande de CapEx, né, recentemente, isso sem impactar a alavancagem. Considerando a capacidade industrial hoje, a companhia está confortável com a capacidade industrial que possui hoje para os próximos anos de crescimento? Eu sei que é um negócio um pouco difícil de mensurar, né? Cada categoria de produto tem uma métrica de volume, né? Mas hoje vocês estão confortáveis com essa capacidade industrial? Sim, a gente está, né, com a capacidade, né, de biológico bem confortável. A gente tem uma terceira fase prevista, né? Óbvio que vai depender um pouco do ritmo de crescimento, né, em termos de volume. Mas mesmo considerando essa terceira fase prevista, que é basicamente só a compra de equipamentos, porque tudo isso, toda a estrutura já foi feita, né? O CAPEX para a parte, né, industrial de biológicos não é de fato relevante, né? Dado que a gente pode aí, né, chegar a quase 10 milhões de litros, considerando essa terceira fase. Então, realmente, o CAPEX, né, para biológicos e industrial nosso, a gente não vislumbra nada relevante, né, para os próximos anos. A gente não vai nem chegar, né, no CAPEX no nível de CAPEX dos anos anteriores, né? É claro que a gente vai buscar oportunidades de eficiência, de investimento dentro das nossas plantas. Isso vai gerar um investimento, mas realmente a gente não vislumbra nada muito relevante. Tá ótimo, Friso. Obrigado. Agradecemos pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem da senhorita Larissa Pérez, analista sell-side do Itaú BBA. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem direitinho? Ouvimos, Larissa. Boa, perfeito. Obrigada, Wilson. Bom dia, Wilson, Feliz, Henrique, Já. Thiago. Obrigada por pegar as nossas perguntas. Acho que se eu pudesse só voltar num ponto que a gente já abordou ali no comecinho do call, mas acho que tenho certeza que está na mente de muitos investidores, é em relação ao atraso do plantio ali da safra de soja e, consequentemente, potenciais atrasos na safrinha de milho do ano que vem, né? Acho que, além dessas questões do atraso, tem toda uma potencial aí rentabilidade pressionada, uma redução de área de milho frente a essas notícias, parece provável. Eu queria entender, primeiro, como que vocês enxergam esses riscos para a safrinha de milho do ano que vem, mas, acima de tudo, né, o que vocês podem fazer em termos de estratégia comercial para amenizar esses riscos? Porque acho que essa é uma das grandes fortalezas da Vitro, então eu queria ouvir um pouco de vocês, até um pouco de dia a dia, enfim, o que vocês têm conversado com os vendedores. Acho que seria interessante. E se eu pudesse só fazer mais uma, acho que pensando um tiquinho mais no curto prazo, acho que nem você já comentou, Wilson, a gente tem visto muitas notícias de replantio de soja e eu queria entender se isso pode, de alguma forma, impulsionar a repique para vocês, se isso pode impactar positivamente os resultados do quarto tri, melhorar ainda mais as perspectivas, enfim. Acho que são esses dois pontos rápidos do meu lado e obrigada de novo, gente. Vamos lá, Larissa, vamos iniciar aí com o replantio, né? Sem dúvida, nós temos aqui tecnologias, né, que está altamente ligada ao plantio, né, da soja. Alguns produtos eles vão ser utilizados, né? Então,
A gente tem aí uma expectativa, ontem mesmo, né, falando um pouquinho aqui do dia de gestão aqui, do dia a dia do nosso trabalho, a gente estava olhando aí a parte de inoculantes, né? O que que a gente tem? A gente tem hoje um estoque dentro da fábrica, né, capaz de suprir toda a carteira, né? Existe ainda muita coisa para acontecer na região norte do país, região nordeste do país. Então a gente está bem tranquilo em relação à carteira e efetivamente a demanda que vem. Agora, a gente até tomou uma decisão. A gente, geralmente, nessa época do ano, a gente faz uma migração meio direta, né, para outras tecnologias dentro desse laboratório, que é o caso, efetivamente, aí do azospirilo, e a gente resolveu deixar um pouco ainda, né, não na intensidade que a gente tem dia fabril, mas efetivamente aí deixar um pouco de reserva para a gente ter uma capacidade de atender esses repiques que virão da soja. E aí é lógico, aí você tem toda uma questão dos fertilizantes foliares que vão na semente, os bioestimulantes. Então a gente vê uma expectativa ainda, né, de ter um incremento nessas linhas perante a esse problema aí do replantio. Porque o problema do replantio é grande, ele não é pequeno. Então a gente vê que isso vai efetivamente proporcionar algo nesse sentido. E aí, falando na questão do atraso da soja, sem dúvida vamos ter aí uma queda no plantio do milho safrinha. Inclusive, dentro das expectativas que nós temos, eu acho que o milho vai ter uma valorização muito grande em termos de preço, num período, a hora que o mercado realmente perceber o tamanho, né, dessa queda, já se fala aí em 20, 25%, e não só nessa questão na queda, né, do plantio, mas também da própria tecnologia. Então, você diminuindo tecnologia, você tem aí uma produtividade menor por hectare. E a gente espera o seguinte, né, mesmo com essa redução de 20% aí, né, hoje, na questão no plantio do milho safrinha, é que aquele produtor que vai plantar, que consegue plantar, não tenha dúvida nenhuma que ele vai ter esse grão dele bem valorizado e ele vai usar a tecnologia para produzir mais por hectare. Então, aquele cara que conseguir plantar o milho safrinha na janela ideal, sem dúvida, ele vai colher grandes frutos lá na frente. E com isso, é lógico que a gente aqui, você falou em termos de estratégia, a Vitia está, vamos dizer, a todo momento, né, olhando aí as oportunidades. Nós temos outros mercados que estão andando muito bem. Então, foco funcional, o mercado, por exemplo, de cana-de-açúcar, o mercado que está rentabilizando muito o setor sucrocoleiro, tanto a usina quanto efetivamente o fornecedor de cana. Então, a Vitia está aqui a todo momento vendo aonde ela vai realmente buscar uma performance para positivar os resultados dela. Esse é o nosso grande trabalho aqui dentro da Vitia, Larissa. Ficou super claro. Muito obrigada, Wilson. Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Valassi, analista buy-side da Versa. Pessoal, consegue me ouvir? Conseguimos, Paulo. Consegui tirar do mudo aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta só para o Henrique Ferro. Henrique, eu achei interessante seu comentário sobre o produto novo que ataca o greening de citros, né? Pelo que eu entendi, eu acho que esse ano, principalmente, o greening está sendo uma dor de cabeça muito, muito forte para os produtores de citros no Brasil. E historicamente, né, já foi devastador assim para lavouras, inclusive lá na Flórida, nos Estados Unidos, etc. E o Brasil, sendo o maior produtor de laranja do mundo, achei bem interessante que eu entenda não tem cura para o greening, né? Mas esse produto aí, eu estou curioso se ele é promissor, né? Se ele pode trazer uma solução importante para quem é produtor de citros. E dado, né, o tamanho da produção aqui no Brasil, qual é o nível de otimismo que vocês têm com esse produto, né? Dado que eu entenda, eu acho que é o primeiro produto aí que traz alguma solução para esse problema. Oi, Paulo, bom dia. Paulo, realmente, né, o green é um problema, né, mundial aí para as regiões produtoras de citros, né, e aqui no Brasil, né, não é diferente, né, é um problema muito sério.
A tecnologia desenvolvida, né, Paulo, é uma ferramenta a mais para o agricultor, né? Nós pautamos, né, no manejo integrado, né? Então, tem que ser adotado aí diversas, né, ferramentas, né, para a gente chegar no manejo integrado. E essa tecnologia biológica, né, é uma das ferramentas, né, para o controle, né, do vetor, né, que é o psilídeo. Então, nós recebemos a regulamentação, né, do mapa, né, nesse trimestre, no último trimestre, no terceiro trimestre, e agora nós vamos partir para o desenvolvimento de mercado, né, com essa tecnologia, integrar essa tecnologia, né, às tecnologias já existentes, né, e até mesmo, né, com a proposta que nós temos com outros produtos nossos, né, tecnologias biológicas, que é ir reduzindo aos poucos, né, os defensivos químicos, né, devido à sua alta eficiência, né, a alta eficiência do biológico. Então, o próximo passo nosso agora é focar no desenvolvimento de mercado dessa tecnologia. Tá joia? Então, a expectativa é muito positiva, né? Então, né, aí nós já vamos passar aí para uma área de desenvolvimento de mercado, estratégia comercial, né, que vai ser implementada aí nos próximos meses e próximo ano. Legal, obrigado, Henrique. Então, acho que eu tinha entendido como se fosse uma cura para o greening, não é uma cura, é só mais uma forma de tentar reduzir a proliferação via o vetor, né? Perfeito, perfeito. Essa ferramenta é para o controle do vetor. Então, matando um vetor, né, não há introdução da bactéria, né, que causa o greening na planta. Legal, muito claro, muito obrigado. Tá joia, de nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Maconi, investidor na MGK. O terceiro trimestre de 23 apresenta um resultado expressivamente melhor do que no segundo trimestre de 23, porém ainda abaixo do terceiro trimestre de 22. Qual a estratégia comercial, principalmente no tocante à abrangência territorial e parceiros de negócios, para melhorar o resultado do próximo trimestre? Ainda, observa-se uma evolução significante no resultado da região Sudeste e uma involução no resultado da região Centro-Oeste, comparando-se com os mesmos períodos do exercício anterior. Qual plano de ação será tomado para melhorar o resultado como um todo? Serão ações nas mesmas regiões ou desenvolvimento de novos mercados? Quais? Guilherme, tudo jóia? A questão é a seguinte, né? Como eu falei, estava falando aí até para a Larissa, a Vítia está o dia inteiro aqui procurando efetivamente aí como melhorar a performance. Quando a gente fala do segundo TRI em relação ao terceiro TRI, a gente vem destacando aí, né, até no posicionamento aí com vocês, né, para todo o mercado. O primeiro semestre de 2023 foi realmente muito complicado. O terceiro TRI não veio na força que nós esperávamos. Automaticamente a gente tem aí uma expectativa interessante para o quarto TRI, como eu falei, outubro foi um mês bastante forte dentro da companhia. A gente tem uma expectativa, né, se a gente tiver aí a questão do clima regularizado, que novembro e dezembro também. E o ponto que a gente tem trabalhado muito, né, você pode ver até na própria explanação do friso, a gente vem aí trabalhando em formações de novas equipes em determinados mercados. Então, essa própria posição mais acentuada no Sudeste está ligada ao mercado de café, posição da Vitia, mercado citrícola, mercado de cana-de-açúcar. E esses mercados eles são menos relevantes no Centro-Oeste brasileiro. O Centro-Oeste vem mais machucado do que quando a gente olha um Sudeste, né, e algumas regiões onde nós temos aí um índice de irrigação maior. Agora, o trabalho nosso aqui é constante. Como é que a gente vai fazer isso? Efetivamente estando mais próximo do parceiro, olhando efetivamente as oportunidades. É isso, é o trabalho nosso do dia a dia, né? Então, o que a gente mais quer é performar.
Agora, tem uma hora, eu uso até uma expressão aqui, que ela é meio lógica na vida, tem hora que não dá para tirar leite de pedra, né? E a gente tem que ser sábio para não dar aí cabeçada e acabar perdendo ainda mais dinheiro. Então, essa é a nossa forma de trabalho aqui dentro da Vitia. Estamos hoje criando uma divisão no Nordeste, né, brasileiro, pensando no litoral do Nordeste, que tem aí grandes oportunidades visando o mercado de biodefensivo, seja micro, seja macro. Então é isso, é um trabalho aqui que não para dentro da empresa, Guilherme. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Guilherme, investidor. Olhando para os próximos anos, qual a perspectiva de margem bruta para o segmento de biológicos? Deve ser em linha com 2023? Guilherme, olha, a gente está trabalhando para isso. Agora, a gente conseguir efetivamente cravar essa questão depende muito do mercado, né? O mercado, ele é muito mais dinâmico, o mercado é soberano. Nós estamos trabalhando, como eu falei para vocês, a gente está aí, né? O Henrique acabou de dar alguns exemplos, a todo momento tentando, trazendo, na verdade, novos alvos, novos micro-organismos. Escala, né, é um ponto que a gente bate muito dentro desse mundo de biodefensivo, né, de produtos biológicos como um todo. Então, a gente entende que a gente consegue preservar essa margem por alguns anos. Agora, é lógico, depende de uma bela de uma dinâmica dentro da companhia, tanto na inovação quanto efetivamente na escala, no processo produtivo. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou no botão Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. Não havendo mais perguntas, declaro a sessão de perguntas e respostas encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado, Tiago. Fazendo aí as considerações, é lógico que a gente vem aqui sempre querendo mostrar o melhor possível. Agora, o que a gente tem dentro do nosso trabalho, dentro da nossa filosofia, é mostrar o que é. E a gente vive efetivamente, né, um momento desafiador dentro do agro. Como eu falei para vocês, eu estou há mais de 30 anos nesse mercado. Aliás, acho que eu estou desde o dia que eu nasci. Meu pai era um adubeiro, um vendedor de adubo. Então, eu sempre ouvi sobre soja, algodão, milho, café, entre outras culturas. E, particularmente, eu sou um apaixonado pelo segmento. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte: nós temos aí alguns tropeços, mas o que isso dá é infinitamente maior. Então, eu aqui, como um acionista, como executivo da companhia, acredito muito no setor, acredito muito na Vitia, e esse raspãozinho faz parte até para você ter uma percepção clara que muitas coisas podem ser feitas dentro da companhia. É o que eu queria deixar de recado aí para vocês. Meu muito obrigado a todos. A videoconferência da VIT está encerrada. A área de RI está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.